as 10 perseguições do apóstolo Paulo. Nós vamos falar de 10 sofrimentos que o apóstolo Paulo sofreu na sua caminhada cristã e vamos conectar isso aqui com aqueles estudos lá do mapa mental, também sobre a timeline da vida do apóstolo Paulo. Esse estudo aqui se completa com a trilogia passada. Se você não assistiu, volta para assistir os 3 vídeos, tá aqui na timeline do YouTube, ou procura aí Apóstolo Paulo, Papo com Deus, você vai ver as viagens missionárias, cartas do apóstolo Paulo e também a sua vida, amém? Fica com a gente que o estudo hoje vai mexer com você. Hilber, seja bem-vindo, meu parceiro. Eu quero convidar você para fazer esse estudo comigo e nós já vamos começar falando sobre fundamentalismo e religiosidade dentro de conceitos de perseguição, ok? Mas seja muito bem-vindo, meu parceiro. Olá. Esse estudo, como o Max falou, ele vai completar a nossa série de Paulo, que nós falamos primeiro da vida dele, depois os aspectos da viagem missionária e, por último, nosso último vídeo foi das cartas dele, da teologia que ele escreveu à igreja, né? E como o Max falou, um estudo bem legal, bem importante. Então, se você está chegando agora no canal, primeira vez aqui no Papo com Deus, se inscreva. Tá? Se você já está há um tempo de casa, deixa seu like, isso ajuda demais, e compartilha o nosso conteúdo para abençoar outras vidas. Maravilha. Olha só, esse e-book que nós vamos compartilhar com você vai ficar disponível aqui na descrição desse vídeo e também lá no nosso site, papocomdeus.com.br/estudos. Tá vendo o link aqui, ó? E-books gratuitos, ó, papocomdeus.com.br/estudos. Você vai poder pegar esse e-book aqui, ó, que tá incrível, da vida do apóstolo Paulo, e você vai poder pegar também mais de 230 e-books que eu e o Wilber já fizemos. Para a gente começar esse estudo, eu quero já ler com vocês 2 Timóteos, capítulo 3, verso 11. Paulo está falando para Timóteo, para que ele seja persistente, né, e prossiga no ensino da sã doutrina, da fé, da longanimidade, da perseverança. Paulo está, na verdade, encorajando Timóteo. Paulo já está preso, está muito próximo da sua morte, né? A epístola de Timóteo, 2 Timóteo, é uma das cartas da prisão do apóstolo Paulo que ele escreve, e ele está encorajando, então, o seu discípulo, né? Ou o presbítero ali, Timóteo. E aí o que ele vai dizer para Timóteo é o seguinte, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 11, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. Está dizendo assim, Timóteo, você nem sabe o que eu passei lá em Antioquia, em Icônio e Listra. Mas de todas elas o Senhor tem nos livrado, de todas as perseguições. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Olha só, eu quero agora, o Wilber, vamos fazer um parênteses aqui? Ele fala assim, ora, todos quantos que vivem piedosamente em Cristo serão perseguidos. Eu vou compartilhar a tela para vocês verem o strong da palavra piedosamente. A palavra piedosamente significa religiosamente. Por que a gente quer falar sobre isso? Porque é muito fácil você ver agora os pregadores modernos dizer o seguinte, aquelas pessoas são religiosas, e aí ela bota todo mundo dentro de uma caixinha, aí ela pega todo mundo, coloca dentro de um contexto de religiosidade e pronto. Religião é uma coisa má. Nós sabemos que a religião boa é aquela que cuida dos pobres, das viúvas e dos necessitados. Então, a palavra religiosidade, ela está ligada com perseverança, religiosidade está ligada com prudência, religiosidade está ligada com boas índoles, com uma moral, né, ilibada, vamos dizer assim. Então, religiosamente, é uma pessoa que tem uma conduta correta, certa, que chega na hora, não chega atrasado nem depois. Aí, Paulo está dizendo o seguinte, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Agora eu vou traduzir para você. Todos quantos querem viver religiosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, cuidado, se você for para o culto todos os domingos, se você orar bastante, se você jejuar, se você for um homem de Deus, se você fizer a obra do Senhor com zelo, as pessoas vão te chamar de quê, Hilber? Religioso. Religioso. E religioso é uma coisa ruim ou estão interpretando errado isso, Hilber? Então, religioso, a maioria das pessoas estão interpretando errado, equivocadamente. Em que sentido? Se, como o Max falou, você é religioso, você tem ali uma série de características.
E uma delas também, que o Max ele não falou, é a confissão de fé. Então, uma pessoa que faz uma confissão de fé, ela é religiosa, porque ela vai seguir uma doutrina, um aspecto doutrinário, vai seguir uma confissão de fé. O que muita gente confunde é o aspecto religioso com o aspecto fundamentalista, ou fundamentalismo. Que o fundamentalismo nada mais é que uma corrente, um grupo, um movimento ou uma atitude, tá? Que enfatiza uma rigorosidade religiosa e um conjunto de princípios básicos, mas esse conjunto de princípios básicos ele não necessariamente tem que ser bíblico. Vou dar um exemplo aqui. Quem não usar calça jeans, por exemplo, vai ser condenado eternamente. Eu coloco isso como uma forma doutrinária, como uma norma, uma conduta. Eu começo a fazer o quê? Um fundamentalismo religioso. Isso é o fundamentalismo, que é diferente da religiosidade. Cristo era um religioso, Paulo era um religioso, mas Paulo e Cristo eles não eram fundamentalistas. Os fariseus, alguns deles, os saduceus, alguns deles eram fundamentalistas, nem todos, mas eles também eram religiosos. Então, há sempre essa dicotomia. A gente tem que entender o que é religiosidade e o que é fundamentalismo. As pessoas batem religiosidade, mas, na verdade, elas querem falar justamente do fundamentalismo, desse grupo sectário religioso que coloca ali normas de condutas que geralmente não é bíblicas e ele se acha um dono da verdade. Então, para você ter a salvação, para você ter a sua certeza, você tem que estar dentro desse grupinho fechado, como o Max falou. Isso é o fundamentalismo, que não tem nada a ver com a religiosidade plena, que é o que Cristo fala, cuidar das viúvas, dos órfãos e dos necessitados. Então, cuidado para você não confundir, tá? Fundamentalismo com religiosidade. A religião, ela é boa, né? Como a Bíblia diz, religião boa e perfeita é essa. O resto é fundamentalismo religioso. Quando Jesus combatia os fariseus, ele combatia principalmente doutrina de homens, porque Jesus foi um judeu. E como judeu, ele respeitou e cumpriu toda a lei. Até os 613 mandamentos, Jesus cumpriu toda a lei do Senhor, ok? Só que os judeus vinham ali com seu Talmud, com as suas... com sua consciência rabínica, com Mishnah e outras coisas, e acrescentavam coisas às leis de Deus. Por isso que Jesus fala, vocês estão sentando na cadeira de Moisés e querendo legislar. Ou seja, Deus já tinha trazido a lei através de Moisés para isso. Hoje Deus escreve na nossa mente, no nosso coração, através do Espírito Santo de Deus, aquilo que nós devemos obedecer ao Senhor, como está lá em Jeremias 33, se não me falha a memória, não é isso, Wilber? Vai chegar o dia que eu vou escrever as leis morais do meu povo na mente e no coração. É isso mesmo, né? Isso, Jeremias 33, 31 a 33. Isso. Então, irmãos, hoje nós temos o Espírito Santo que nos guia para toda a verdade, ok? Então, por que eu já fiz um parênteses aqui dessas perseguições de Paulo? Para dizer o seguinte para você: se você for um cara preocupado com a obra de Deus, trabalhar, assíduo, as pessoas vão te chamar de religiosa. Se você for um crente preocupado em oração, intercessão, vão te chamar de religioso. Prepare-se, porque isso também é uma maneira de perseguição, eles vão confundir isso com fundamentalismo. Então vamos lá, os 10 sofrimentos de Paulo. Ó. Paulo teve que descer por um cesto para fugir de uma prisão arbitrária, está em 2 Coríntios 11, 32. Paulo foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Aí eu quero fazer uma parênteses aqui e conectar com esse mapa que você vai poder baixar aqui embaixo. Eu vou deixar aqui o link para você, papocomdeus.com.br/estudos, ó. Você vai poder baixar esse mapa aqui da viagem missionária de Paulo. Paulo, ele fugiu exatamente daqui, ó. Deixa eu dar um zoom para vocês verem. Ó, Paulo fugiu exatamente de Antioquia da Pisídia, que é o que nós estamos lendo nesse outro e-book aqui, ó. Então, Paulo foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Paulo foi apedrejado quase até a morte em Listra. Max, onde era Listra? Era aqui pertinho, ó. Então, fica aqui na região da Galácia, ó. Os crentes de Antioquia da Pisídia, aí ele foge daqui, dos crentes de Antioquia da Pisídia, e ele vem aqui para cá, ó, Listra, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, porque talvez vocês não estejam vendo bem, como é a região da... Aqui, ó. Então, tá aqui, ó, a região da Frígia, desculpa. Ele foge de Antioquia da Pisídia e ele vem para Listra. Depois você vai ver que ele vai fugir para Icônio. Ele também vai ser perseguido exatamente nessas 3 cidades, ó. É o que ele fala a Timóteo, ó. Eu fui perseguido em Antioquia, fui perseguido em Listra e fui perseguido em Icônio. Quer ver de onde nós tiramos isso? Tá aqui em 2 Timóteo 3:11. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra. Os meus maiores sofrimentos foram nessas 3 cidades.
Então, tá aqui, ó, Antioquia, em Icônio e em Listra. E você vai poder fazer download desse mapa para você acompanhar, porque esse mapa, ele vem recheado de versículos bíblicos. Praticamente aqui embaixo, ó, aqui todinhas as referências bíblicas estão aqui embaixo. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar sua Bíblia, vai ler aqui Atos dos Apóstolos, vai conectar com a cidade aqui em cima. Vai ler outra passagem em Atos dos Apóstolos que Paulo esteve e vai conectar na Cilícia, e assim você vai sucessivamente, tá? Eu vou voltar para esse mapa mais uma ou duas vezes só para você ver como ficou bem feito esse nosso trabalho e você vai poder ter esse resultado aqui se você, ó, acessar o site e fazer download. É gratuito, tá? Aproveita, irmão. Vamos lá. Paulo foi apedrejado quase até a morte em Listra. Lembra que nós falamos em Listra? Tá aqui, ó. Foi nessa cidadezinha aqui pequenininha que Paulo foi apedrejado quase até a morte, tá? E também foi lá que ele encontrou Timóteo e Silas, tá? Os três se encontram ali na sua segunda viagem missionária. Na Macedônia, ele foi açoitado, tô aqui embaixo, tá? Na Macedônia, ele foi açoitado e preso e amarrado com os pés no tronco. Lá em cima, na Macedônia, nós vamos chegar lá. No próximo slide, nós vamos ver que Paulo foi perseguido pelos judeus em Tessalônica, porque ele pregou em Bereia, está em Atos 17:13. Onde que é Tessalônica, Max? Aqui em cima, ó. Aqui em cima. Deixa eu puxar mais, tá aqui. Aqui. Tessalônica. Então Paulo foi preso aqui em Tessalônica. Depois ele vai ser preso aqui em Filipos, quer ver? Nós vamos voltar para cá e ele vai ser levado para prisão lá em Filipos. Por pregar contra os deuses em Éfeso, ele ficou em meio a uma grande confusão na cidade. Max, onde que é Éfeso? Voltamos para o nosso mapa aqui. Vamos baixar mais um pouquinho aqui e pronto, aqui está aqui em Éfeso. Éfeso era uma cidade portuária, tá? Uma região de porto. Depois você vai ver que na terceira viagem missionária de Paulo, as pessoas estão queimando livros ali dos deuses, não é isso, Wilber? Queimam diversos livros na cidade, causa uma grande confusão, né? É isso, a gente percebe que depois eles vão queimar livros de magia, né? Na segunda viagem missionária que Paulo vai estar lá. Maravilha. Agora, correndo para a gente terminar esse estudo aqui, ó. Em Jerusalém, ele foi acusado injustamente de ter levado um grego ao templo e por isso é perseguido e quase morto. Lembra que no tempo do rei Herodes, o que os judeus pediram para ele construir ali, para ele embelezar o templo? Fizeram um muro de separação entre judeus e gentios. Então os gentios não podiam entrar no pátio dos judeus. Tinha o pátio externo, era Soreg. Hilber, deixa um card para eles aqui, ó. Soreg, o muro que separava. Paulo vai dizer em Efésios que ele diz o seguinte, assim, o muro que separava já não separa mais. Esse muro chamava-se Soreg. No Templo de Salomão ele não existia, mas porque os judeus tinham aquela rincha com os samaritanos, eles mandaram construir um muro em volta do templo, de forma que o pátio externo era dividido agora em duas partes que Deus não mandou dividir. Então a parte onde ficavam os gentios, a parte onde ficavam os judeus, e eles entravam para adorar. Quando Paulo entra então com o grego lá, ele é perseguido em Jerusalém, e ele tem que sair fugido, ele é quase morto lá em Jerusalém, tem que sair fugido. Max, onde que eu vou ler isso? Atos 21, 27. Depois, Paulo foi preso e enviado a Roma, onde ele sofre um naufrágio em Mileto, quando ele está indo para Roma, e na ilha de Malta ele é picado por uma cobra venenosa. Terminando das suas 10 perseguições, ó, Paulo foi decapitado por Nero em Roma, e a tradição sobre a morte de Paulo diz que ele foi decapitado por volta de 67 a 68 depois de Cristo, o que é bem provável, já que o imperador Nero foi um dos mais cruéis governantes de todos os tempos. O governador Nero era comparado na época como um anticristo, tanto que quando João está escrevendo o Apocalipse, ele faz basicamente uma menção da perseguição, como se Nero fosse o que estava perseguindo a igreja naquela época. Na verdade, não como se fosse, não. Nero perseguia a igreja naquela época e também estava apontando para um anticristo no futuro. Então é uma linguagem profética o livro do anticristo. Irmãos, o que a gente pode aprender aí com o apóstolo Paulo, basicamente, que uma vida com propósito envolve desgastes, ok? Uma vez que você for um crente piedoso, como está lá em 2 Timóteo 3:11, ou seja, piedoso ou religioso, a sua vida vai ter desgaste. Eu e o Uber às vezes nos sentimos cansado, exausto, burnout, praticamente 2 burnouts a gente tem por ano, porque nós fazemos 8 a 9 e-books gratuitos, gravamos bastante, fazemos faculdade de teologia, ministramos fora, viajamos. Irmãos, a gente faz coisas que vocês nem imaginam, mas vamos lá. Então, se você tem um propósito na vida, como aqui o Papo com Deus, saiba que você vai ter um desgaste. Não faça coisas esperando o reconhecimento
no presente. Paulo não fazia esperando nada do homem, muito pelo contrário, ele ainda fabricava tendas para não ser pesado às ofertas dos irmãos. Na caminhada cristã, ela é feita de embates e lutas, então você vai lutar muito. Essa é uma das poucas, aliás, uma das únicas certezas que você tem. Você vai lutar muito se você for um crente piedoso. Sofrimento é um pedágio para quem deseja seguir Cristo. Eu diria até diferente que sofrimento é um dos predicados do cristianismo. Dor, sofrimento, perseguições é um dos predicados. Se você não sabe o que é predicado, são qualidades. Aquilo que qualifica um cristão. Se você é um cristão que não é perseguido, não tem dor, não tem sofrimento, preocupe-se, porque possivelmente você não está fazendo a obra de Deus, ou você está parado, ou você está fora do objetivo ao qual, a vocação ao que Deus tem chamado você. Certeza, então, que você será perseguido. Pessoas sempre irão nos frustrar, é outra certeza que você pode ter. A igreja é cheia de pessoas, e pessoas são seres pecadores, são seres imperfeitos, até recebermos corpos glorificados, tenha certeza de uma coisa: as pessoas vão te magoar. Fiz um estudo na nossa célula de casais, lá que nós ministramos na Way House Church, e eu falei para pessoas sobre perdão. Nós vamos deixar, não vou deixar um card porque ainda não saiu esse vídeo, mas já está pronto, nós gravamos sobre perdão. Perdão, na verdade, vai envolver exatamente isso. Nós fomos chamados para perdoar. Se nós não perdoarmos o próximo, Deus então não nos perdoará. E se você não perdoa, você tem algemas invisíveis. Ok? Então, uma certeza que você pode ter é que o seu pastor vai errar com você, a sua liderança vai errar com você, seus irmãos vão errar com você, sua esposa e seu filho vai errar com você. Aprenda a perdoar, porque Deus perdoa a nossa vida. Se a gente botasse num telão, colocasse todos os nossos pecados lá, a gente ficaria maluco de ver o que as pessoas enxergariam. Então saiba que o seu pecado é muito podre e Deus te perdoou e jogou no mar do esquecimento todos eles para que você perdoasse o seu próximo também. Então, fazer Jesus ser reconhecidos e ser o maior objetivo de quem leva o evangelho é, na verdade, uma das qualidades do cristão, e todos esses outros, dor, sofrimento, injustiça, perseguição, morte, é uma certeza que nós teremos se nós formos então, ou estivermos no centro da vontade de Deus, ou se formos aí chamados e recebermos o chamado do Senhor então, e seguirmos a vocação ao qual fomos chamados. Ô Hilber, quer fazer mais algum acréscimo aí? Então, eu acho que esses pontos que você falou são bem importantes, principalmente o do perdão, né? Como a gente falou no estudo do perdão, só é cristão quem consegue perdoar. Se você não consegue perdoar, você não faz parte do cristianismo, porque isso é um ponto central da nossa fé. E uma coisa também que a gente quer deixar claro é justamente essa divisão entre o que é ser religioso, o que é seguir uma religiosidade e o que é ser um fundamentalista. Fundamentalista, como nós falamos, só para lembrar, é um grupo, são pessoas, um movimento que vai ser sectário, é um movimento que vai ser que vai usar da religião para monopolizar pessoas, para tentar também monopolizar a salvação. Exemplo, você só vai ser salvo se você seguir determinadas listas dentro desse movimento fundamentalista. E as pessoas batem nisso achando que estão batendo na religiosidade, mas não é. Estão batendo em fundamentalista. Um exemplo disso que a gente viu recentemente, pessoas comparando outros tipos de evangélicos, outros tipos de crentes de outras denominações, falando que essas pessoas estão erradas, vão para o inferno, porque elas seguem um modelo doutrinário ali específico, um modelo doutrinário reformado, ou batista, ou coisas desse sentido. E isso aí é um ato fundamentalista, tá? Lembrando que a gente tem várias denominações, porém a igreja é um só corpo, né? Que pensa diferente, porém tem a fé em Cristo como o principal padrão de moral e fé e prática. Então, o fundamentalismo vai fazer isso. Só ele vai estar certo, ele vai ter esse grupinho, e para você entrar nesse grupinho, você tem que seguir aquelas regras daquele líder ou daquele movimento. E isso é que as pessoas batem achando que é religiosidade, e não é. Verdade, por exemplo, fundamentalismo religioso, você vai pegar no Islã, o Islã tem são os fundamentalistas religiosos, você vai pegar isso no catolicismo, que já perseguiu e matou muitas pessoas durante a região do Império, né, quando a religião do Império se tornou a religião, então, padrão, e você vai ver isso pela história inteira. Então, cuidado com o fundamentalismo, isso nunca foi bom, a gente tem história para nos mostrar isso, e nós podemos aprender com a história. Aquele povo que não tende a guardar o seu passado, ele tende a cometer os mesmos erros no futuro, ok? Irmãos, eu estou compartilhando aqui com você, que eu quero mostrar para você, então, que você tem aqui, ó, as 10 perseguições do apóstolo Paulo. Nós vamos deixar nesse
link para você baixar isso daí. Ó, tá aí na tela, tá? papocomdeus.com.br/estudo. É gratuito esse aí, tá? Viagens missionárias, ó. A primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária e a terceira tá gratuito aqui para você também, abençoado. Ó, nós imprimimos grandão aqui, ó. Se você quiser receber grandão na sua casa, aí você manda um WhatsApp aí pro Papo com Deus e a gente imprime e manda para você, só que é o custo, né? Você vai ter que pagar o custo desse material. Se não, você baixa aí e você mesmo manda imprimir, se você conseguir na sua impressora, ok? A vida do apóstolo Paulo, gratuito também, tem uma timeline incrível aqui embaixo sobre a vida dele, vai contar tudo da vida desse homem. As cartas do apóstolo Paulo, vai falar de todas as cartas, o resumo das cartas e também as cartas que ele escreveu na prisão, ok? Eu quero também agora aproveitar para fazer um parênteses aqui, para pedir para você, se você puder adquirir a nossa revista do Papo com Deus, ou a 1 ou a 2, olha o link aqui, ó, papocomdeus.com.br, ajude-nos, fizemos uma obra missionária no Nordeste, graças à venda das revistas, zeramos o nosso caixa, fomos para o Nordeste, fizemos uma obra incrível, visitamos mais de 30 pastores naquela região e também os ribeirinhos lá entregando material, revista de estudo bíblico e escola bíblica dominical. Queremos voltar agora depois de agosto de 2023, então precisamos vender as revistas. Não estamos pedindo dinheiro, irmãos, estamos falando, compra a revista. Tem vários estudos, mais de 30 estudos, mais de 30 QR Code que vai levar para 30 vídeos. As revistas são interativas e você pode nos abençoar. Ó, eu já comprei a revista, compre os mapas de estudo bíblico. O que é mapa de estudo bíblico? É isso aqui, ó. Abençoado, ó. Nós fizemos esse mapa, ele é grandão, você tem mais de 1 metro, você nem vai caber minha mão aí. Ele é gigantão, assim, tem 1 metro. E aí você tem aqui as 2 casas de Israel. Vai contar a história, vai ter QR Code, são 17 QR Codes aqui, ó, falando das 2 casas de Israel. Você pode nos abençoar. É as 70 semanas de Daniel, são as 2 casas de Israel e Moed, que são as festas de Deus, que vai mostrar que faltam 3 festas ainda para se completar, que são trombetas, expiação e tabernáculos, exatamente o que você vê no Apocalipse, toca-se trombetas, chega o dia da expiação, que é o arrebatamento da igreja, e a festa dos tabernáculos é a nova Jerusalém que desce do céu. Se você não está entendendo o que eu estou fazendo, compra aí o e-book, esses e-books não são caros, eu faço um pacote com os 3 e-books, mando para você por correio, já com frete pago, e você pode fazer em 10 vezes sem juros e nos abençoar, tá bom? Max, eu quero aprender mais sobre Apocalipse, ó, papocomdeus.com.br/Apocalipse, tem 4 e-books exclusivos que não são gratuitos, a partir de R$19 você pode comprar os nossos e-books. Max, mas eu não tenho dinheiro, eu quero fazer cursos, papocomdeus.com.br/cursos, gratuitos, eu quero baixar e-book gratuito, tá aqui, ó, papocomdeus.com.br/estudos, mas irmão, se nós temos que ser definitivo para você, a gente precisa chegar mais longe, então vamos ser mordomos do Senhor. A Bíblia fala que a parábola da mordomia, quando o Senhor voltar, ele vai cobrar aquilo do seu servo. Ele se ausentando deixou na mão do seu servo, você é o servo de Deus, nos ajude a cuidar da igreja, oferte na nossa vida também, tá bom? Você quer nos abençoar? papocomdeus.com.br/links, você pode se tornar um gerente dessa obra. O que é um gerente? A partir de R$ 9,90 você pode mensalmente nos abençoar, ser um dos gerentes. O que é um gerente? Que cuida, que apoia, né? Você não vai atrapalhar na sua igreja, não vai atrapalhar o seu dízimo, você vai contribuir com a gente mensalmente, recebendo todo o nosso conteúdo gratuito e nos ajudando a continuarmos sendo gratuito e efetivo para muita gente, amém? Uma chuva de coisas aqui, só não ajuda quem não quer e só não estuda também quem não quer. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e eu aguardo você no próximo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.